Graça e paz. Quero desejar uma boa noite a você que está nos assistindo aí do outro lado da tela. Quero dizer em nome da Mocidade Aliança Eterna, em nome da Igreja Aliança Eterna, que estamos muito felizes de ter a sua presença nessa noite. Então eu já gostaria de te fazer um convite. Compartilhe esse link da live com os seus amigos. Compartilhe esse link da live com os seus familiares. Vá lá, manda para eles mensagens. Vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que Deus separou essa noite especial para falar ao seu coração. Então eu gostaria de te convidar. Vamos nessa noite louvar e adorar o nome dEle. Vamos nessa noite. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil, mas mesmo em meio a esse momento difícil, vamos entregar o nosso melhor para Deus, que eu tenho certeza que Deus ele tem o melhor para você. Então, antes de iniciarmos a nossa live, eu gostaria de deixar um breve versículo para a sua meditação nessa noite. Um breve versículo que se encontra no livro de Josué, no seu capítulo 1 e no seu versículo 9. E eu gostaria que você depois meditasse nesse versículo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Guarde esse versículo no seu coração, medita nele depois. Nós vamos estar iniciando a nossa live nessa noite. Então, chame os amigos, chame os familiares. Você que está assistindo aí no celular, no seu notebook ou até mesmo na televisão. Vamos nesse momento separar essas horas, esses minutos para louvar e adorar o nome do Senhor. Porque eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você é o que mais irá receber. Porque Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Ele tem um descanso para a sua alma. Amém? Então, feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos, Senhor Deus, nesta noite. Nessa oportunidade para te louvar, te adorar, engrandecer o teu santo nome. Queremos agradecer porque estamos de pé. Deus, se respiramos, se temos saúde, fôlego de vida, é porque o Senhor tem nos guardado, é porque o Senhor tem nos proporcionado tudo, Pai. Mesmo bem diante deste momento difícil, o Senhor tem nos mantido de pé. Então, muito obrigado por tudo. Que o Senhor, Deus, possa, nesse momento, visitar os lares. Que o Senhor, nesse momento, possa visitar cada vida que está aí do outro lado da tela, nos acompanhando. Deus, que o Teu Espírito Santo possa tocar esses lares, possa tocar essas famílias. Deus, esteja conosco nessa noite. Toma a direção deste trabalho, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor? Emerson, vamos louvar o nome do Senhor nessa noite?
A paz do Senhor, meus irmãos. Muito feliz em estar aqui hoje, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Peço a vocês também que cante com a gente, louve com a gente e exalte esse Deus poderoso e maravilhoso. Amém? Vamos. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Cante com a gente. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Você pode cantar com a gente também essa noite. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Cante, louve. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor, hoje, nessa noite, sempre.
em todos os dias de nossa vida, Pai. Venha fazer, meu Pai, renovo, Senhor. Venha, meu Pai, tirar tudo que não provém de Ti, meu Pai. Todo o mal, Senhor, toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas, meu Pai, não pode prevalecer, Deus, porque estamos em Ti, Pai. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Jesus. Amém, Deus. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Você também que está aí, pode cantar com a gente, pode louvar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Cante. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Vamos cantar mais um louvor para exaltar e louvar o nome de Deus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é respirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais.
Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, a minha vida flua mais na tua unção, mais o teu poder. Te imaginar é respirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Senhor. Leva-me além, leva-me além, a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Vamos repetir o refrão de novo, o pessoal de casa. Aleluia, Deus. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Peça ao Senhor hoje, aleluia, Jesus, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Peça com fé. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida e a sua vida, a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia, Jesus. Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que separou esse momento para estar nos acompanhando nessa noite. Agradecer os nossos instrumentistas, agradecer o nosso irmão Emerson, nosso irmão Júlio César, que tem se empenhado aqui, o nosso irmão André também, que está na retaguarda, e todos que colaboram para este trabalho. Chegamos num momento importante da nossa live. Eu gostaria que você, nesse momento, ficasse à vontade. Nós estaremos aqui falando sobre um assunto que muitas pessoas vão se identificar nesse momento. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção em tudo aquilo que será dito dessa noite, que eu tenho certeza que Deus tem algo para falar no seu coração. Eu gostaria de convidar aqui o nosso convidado especial, nosso evangelista Wanderson. Fique à vontade.
nosso evangelista Wanderson. Ele é um amigão nosso aqui, parceiro nosso, da igreja ali, Assembleia de Deus em Santa Marta, do pastor Bruno. E hoje ele estará juntamente conosco conversando sobre esse tema muito importante. Então, Wanderson, fique à vontade. Hoje nós vamos falar sobre as influências em meio a esse momento de pandemia que a gente está passando. O Wanderson, ele dá aula de teologia aqui na nossa igreja, ele é meu professor de teologia, ele é formado em teologia na SEMEC, é um cara muito sábio, um cara que Deus usa bastante para ensinar, e eu tenho certeza que Deus nessa noite irá falar aos nossos corações. Bom, você que está nos assistindo, você, assim como eu e assim como todos nós, fomos pegos de surpresa por essa pandemia. O coronavírus, ele nos pegou de surpresa e de uma hora para outra tivemos que mudar os nossos hábitos, tivemos que mudar a nossa rotina. E de repente, os planos que foram feitos para 2020, os objetivos tiveram que ser pausados por causa dessa pandemia. E muitas pessoas, elas já sofriam com questão de ansiedade, muitas pessoas já sofriam com questão de seguir influências, mesmo quando as coisas estavam normal, e de repente todos nós nos encontramos numa situação em que tivemos que ficar em nossos lares, não podemos ter aquela vida social como antes. Hoje as coisas estão bem melhores, mas mesmo assim ainda as coisas continuam de uma maneira diferente que planejamos. Então, para falar sobre um pouco isso, eu gostaria de chamar o nosso evangelista Wanderson. Nós vamos falar sobre as influências, né, Wanderson? As influências em meio a essa pandemia. Se você quiser dar uma boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Com graça e paz aos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite. Fico feliz em estar aqui com vocês. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. O tema, como nosso irmão Henrique disse, é de grande relevância pelo momento que nós estamos atravessando. Você vai ver que no decorrer dessa live, nós estaremos abordando 3 temas importantíssimos, né, Henrique? É verdade. É um tema que está no nosso dia a dia, né, Wanderson? Não só entre os jovens, mas entre os adultos, entre os adolescentes. Então nós vamos falar sobre influências. Bom, Wanderson, hoje em dia nós temos muitos canais de comunicação. A internet hoje está colaborando conosco, né, em propagar a palavra do Senhor, mas ela também tem servido para influenciar muitas pessoas e influenciar de modo negativo, né? Então, por exemplo, nós temos aí, de um tempo para cá, tem sido uma moda, podemos dizer uma moda, questão de séries, questão de filmes. Muitas pessoas têm perdido muito tempo, Wanderson, muito tempo engajado ali naquele canal que passa séries, que passa filmes, e muitas pessoas têm sido influenciadas por isso. Então, nessa noite nós queremos falar sobre desse tema, que é justamente as influências que os filmes e que as séries elas têm sobre a nossa vida. E eu gostaria de saber um comentário do senhor sobre o que isso pode influenciar em nossas vidas. Bom, antes de mais nada, os pontos que nós iremos abordar são, de certa forma, polêmicos, mas a nossa intenção não é polemizar, nem lançar dúvidas a ninguém. Pelo contrário, né? Nós queremos aqui, à luz da Bíblia, trazer uma orientação para os nossos jovens, para aqueles que estão nos acompanhando, e nos perguntar como nós podemos influenciar ao invés de ser influenciados. É verdade. Pela mídia, pela internet. Bom, eu quero começar citando 2 textos da Bíblia. E baseado nesses textos, eu quero falar um pouco rapidamente sobre liberdade cristã. O primeiro texto é um texto clássico, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Paulo nos diz assim:
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, o fato de Cristo ter nos libertado, nos perdoado dos nossos pecados, não nos dá liberdade para continuarmos fazendo o que sabemos que é errado, de forma nenhuma, né? Essa liberdade não é para vivermos da forma que nós queremos. Não é assim que pensavam os irmãos da igreja de Corinto, né? Eles levavam todas as coisas me são lícitas, né? Para esse lado, acreditavam que podiam fazer o que quisessem. Mas nós entendemos, nós sabemos que esse famoso adágio, né, que se tornou um famoso adágio, não é válido para a vida cristã. Essa questão, todas as coisas me são lícitas. Nós gozamos de muita liberdade em Cristo, mas essa liberdade ela precisa ter limite. Exatamente esse ponto, Wanderson. Porque nós temos a liberdade, mas até que ponto essa liberdade que nós temos, ela vai influenciar justamente sobre a nossa maneira de viver? A gente está passando um momento em que tivemos as nossas atividades paralisadas. Hoje, por exemplo, as pessoas não podem vir na igreja cultuar o Senhor. Então muitas pessoas enfraqueceram na comunhão por ter essa falta de vir ao templo, essa falta de comunhão com as outras pessoas. E muitas pessoas têm estado nos seus lares e ali acessando conteúdos que, em vez de ajudar essa pessoa, não, tem colaborado para que elas se afastem mais do Senhor. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Justamente sobre esse ponto que o Senhor tocou. O senhor quer complementar? Isso é verdade, né? Há realmente isso gera em nós, né, esse distanciamento, essas reuniões que nós não podemos estarmos juntos, mas nós temos que entender que a igreja somos nós. O culto, ele sempre começa na nossa casa, Sim. no nosso lar. Nós queremos estar na igreja, gostamos desta comunhão, dos cultos, né? Das liturgias do nosso culto, do período de louvor, da pregação da palavra, mas a igreja começa em casa. Isso. Então a minha comunhão com Deus, ela não pode ser prejudicada porque eu não estou indo à igreja. Sim. Né? Eu tenho a oportunidade de orar em casa, de ler a Bíblia em casa. Isso são disciplinas. Isso é muito importante. São disciplinas cristãs. Então, orar, ler a palavra. É claro, tenho o meu momento de lazer, mas eu preciso entender que o culto começa no meu lar. Então, uma vez entendendo isso, sinto falta da igreja? Sinto, mas eu não vou deixar de levar a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus, porque eu não estou frequentando a igreja. Exatamente. Essa live, ela não é feita só para as pessoas que já são da igreja, principalmente para aquelas que não são da igreja. Por quê, Wanderson? Porque muitos de nós, se não nos alertarmos, às vezes a gente é deixado levar por uma onda. E a gente vê o mundo como é que ele está hoje. Então o mundo, ele caminha passos largos, não para o bem, mas infelizmente para tudo aquilo que é mal. Então, por exemplo, nós vamos abordar assuntos hoje que está no nosso cotidiano. Você quer ver um exemplo? Eu falei no início, Wanderson, a questão de filmes e séries, por exemplo. Existem muitas pessoas cristãos, muitas pessoas não cristãos, que, por exemplo, gostam de assistir filmes de terror. A gente sabe o que se passa entre esses filmes. E quando você assiste esse filme, ele, de uma certa forma, você está dando legalidade quando você assiste na sua casa, para que tudo aquilo que está acontecendo naquele filme, de fato, o inimigo entre no seu lar. Entre na sua vida, na sua família. Nós temos aí uma série que estava fazendo sucesso pouco tempo atrás, cujo nome era Lúcifer. Então, muitos cristãos acompanhando. Então, a gente percebe, Wanderson, que mesmo antes da pandemia, muitos já estavam sendo influenciados por essas ondas. E agora que começou, muitos se deixaram de fato se levar por isso e estão cada vez mais enfraquecendo. E são essas coisas que acabam dando legalidade para o inimigo entrar na vida delas. Bom, há um texto bíblico, eu quero usar esse texto bíblico para fazer esse comentário,
Está em Salmo 101, versículos 2 e 3. O salmista nos diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Olha o versículo 3. Complementando o versículo 2. Andarei em minha casa com um coração sincero. Versículo 3 agora. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Existem duas coisas com as quais as pessoas gastam muito tempo: a TV e a internet. Nós não queremos aqui demonizar a televisão de forma nenhuma, esse período já passou. Até porque todos nós também gostamos de assistir um filme, uma série. A internet de forma nenhuma. Mas infelizmente, dentro desse contexto que nós estamos abordando, TV, internet, muito do que se é produzido, filmes, séries, é lixo visual. Isso é inegável. Muito do que se tem produzido é lixo espiritual. Nós precisamos, diante disso, saber usar a nossa TV, saber usar a nossa internet, né? Usar primeiro com discernimento e segundo com temor a Deus. Discernimento para saber avaliar as coisas e guardar a mente daquelas coisas que não nos agregam em nada, não traz nada para nós. E segundo, nós temos que ter temor a Deus, ou seja, cuidado com a nossa santidade. Exatamente, Wanderson. Um tempo atrás, a gente foi numa reunião, aniversário de um colega nosso, e a gente estava conversando justamente sobre isso. E foi colocado o ponto, Wanderson, que tinha uma pessoa que ela gostava de assistir isso, só que ela não tinha paz para dormir. Então, ou seja, como é que a pessoa ela quer ter uma noite saudável, uma noite alegre, se antes de dormir ela assiste conteúdos completamente assustadores, conteúdos que não traz paz, conteúdos que não edificam a vida dessa pessoa. E é justamente sobre isso que queremos falar com você que está nos assistindo. Nós não queremos dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas existem coisas que vão agregar na sua vida, coisas que vão te fortalecer. E existem coisas que só vão colaborar para que você cada vez mais fique desanimado. Você que está na igreja, você perca as suas forças. Então o inimigo ele quer acabar com a sua paz, ele quer acabar com a sua alegria. Infelizmente, nós que damos essa legalidade para ele poder agir em nossas vidas. Isso é verdade. E dentro desse ponto que nós estamos abordando, nós precisamos ter muito cuidado com o que vemos, né, com o que colocamos diante dos nossos olhos, porque aquilo que colocamos diante dos nossos olhos está definindo quem somos. Verdade. Jesus disse uma palavra tremenda em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Ele disse assim: a candeia do corpo são os seus olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti for trevas, quão grandes serão tais trevas? Então precisamos filtrar o que nós estamos vendo, né? A pessoa não pode se deixar dominar por um controle remoto de TV. De forma nenhuma. A pessoa não pode se deixar dominar por um smartphone, né? Quando algo nos agredir, algo que nós estamos vendo nos agredir espiritualmente, nós precisamos trocar de canal, desligar, se desconectar, né? Então temos que ter essa postura diante dessas influências. É interessante, Wanderson, porque antes dessa pandemia nós tínhamos a nossa rotina. Muitas vezes a gente colocava a nossa rotina como desculpa. Eu trabalho de manhã e à tarde, meu trabalho vai de manhã até à tarde e à noite eu estudo. E infelizmente eu não tenho tempo para chegar em casa, não tenho tempo, por exemplo, de ler a palavra de Deus, eu não tenho tempo de ouvir uma pregação. Então, de repente, tudo parou, Wanderson, e agora nós temos tempo. Nós temos oportunidade para fazer tudo aquilo que não podíamos fazer antes. E muitas vezes, em vez de buscarmos isso, a gente está justamente afundando as nossas vidas, afundando os nossos olhos naquilo que, em vez de nos ajudar a crescer, só nos ajuda a cada vez mais desanimar e a ficar fraco. Então, Wanderson, esses versículos que você trouxe, até mesmo um comentário,
eles agregam muito na nossa vida. Então a gente, quando colocou no nosso coração trazer essa live, foi justamente para alertar as pessoas sobre como elas estão se comportando em meio a esse momento difícil. Como elas estão se portando em meio a esse momento difícil. Então, o senhor tem mais alguma coisa para comentar sobre esse assunto de filmes, séries? Bom, ainda falando sobre a influência que isso traz para nós, há pessoas que dizem assim, não, mas eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, né? Mas diante do pecado, nós não podemos brincar. A Bíblia diz que nós devemos fugir, né? Paulo disse a Timóteo, né? Na verdade, Paulo disse em uma das suas cartas, nós precisamos fugir da prostituição. Para o jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo 2:22, ele disse, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Então não tem nenhum super crente, né? Não. Nós precisamos fugir, ou seja, escapar de um perigo iminente, fugir das tentações que nos rodeiam, né, e que nos assediam todos os dias. É interessante. Passando um pouco sobre essa questão de filmes e séries, nós estamos falando sobre influências. As influências em meio a esse momento de pandemia. Então, seguindo esse assunto, Wanderson, nós vamos falar sobre redes sociais. Uma coisa que eu reparei, Wanderson, é que as redes sociais hoje, elas são um canal muito poderoso. Muitas pessoas propagam nas redes sociais ideias, teorias, e outras pessoas acompanham. Você quer ver um exemplo? Antigamente você não ouvia falar de influencer, digital influencer. A criança antigamente, quando ela era pequena, quando crescer, ela queria ser um médico, queria ser um advogado. Hoje muitas querem ser digital influencer. Para você ter ideia do tamanho que a internet ela tem crescido e aquilo que as redes sociais têm influenciado nas nossas vidas. Eu estava fazendo uma pesquisa, Wanderson, e eu estava olhando uma pesquisa de uma revista americana, feita no ano passado. O Brasil ele é o segundo país onde as pessoas ficam mais tempo na internet, perdendo só para Filipinas. Pra você ter ideia, o brasileiro passa mais de 3 horas e 45 minutos na internet. Então, se a pessoa não souber filtrar, Wanderson, ela é influenciada por aquilo que está vendo no seu smartphone, seja no tablet, ou até mesmo no seu computador. Isso é verdade. Bom, o que a Bíblia fala sobre redes sociais? Nada. A Bíblia não nos dá nenhuma informação, né, a respeito de redes sociais, porque essa é uma atividade moderna, né? Ela surge no século XXI, mas a questão aqui é como as pessoas se comportam nas redes sociais. Como você que está em casa está se comportando diante das redes sociais? Quando se fala nesse assunto, opiniões se dividem quanto ao uso, né? Alguns questionam, alguns acham que o cristão não pode ter redes sociais. Outros acham que é até pecado, mas de forma nenhuma, né? Eu tenho minhas redes sociais, vocês, nós estamos aqui transmitindo ao vivo por uma rede social. Então é uma ferramenta tremenda, né, para divulgar a palavra do Senhor, para edificar vidas em lares, né, nesse período que nós estamos aí, atravessando de isolamento social. Você está aí na sua casa agora e está conosco aqui ao vivo. Então tudo é uma questão de saber usar. Então nós vamos dar as orientações aqui sobre isso à luz da palavra de Deus. É interessante sobre esse ponto que o senhor tocou, como você está usando a rede social. Wanderson, em um determinado momento da minha vida, isso aí já faz uns anos, eu de repente me peguei numa busca louca por influências nas redes sociais. Eu estava buscando pessoas para me seguir e acompanhar elas. Tipo assim, você vê uma pessoa na internet, talvez ela se vista de uma maneira legal, aí você prende aquilo e você começa a acompanhar essa pessoa. E uma vez eu estava me pegando nisso. Eu estava numa busca assim por influências no meu celular. E de repente é como se eu ouvisse um estralo assim, ó.
por que você está buscando influência? Se quando Deus nos colocou nessa terra, não para sermos influenciados, mas justamente para influenciar as outras pessoas. Porque hoje, Wanderson, as pessoas têm usado as redes sociais para propagar tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Então, muitas vezes, nós cristãos, na nossa busca ferrenha, assim, por influências, ou até mesmo no nosso dia a dia, ali, acessando as redes sociais, a gente pisca o olho, já passou 1 hora, já passou 2 horas, e a gente está ali, parado naquilo ali, sendo influenciado pelas notícias, sendo influenciado pelas coisas que estão na internet, e de repente a gente começa a olhar para a Bíblia, começa a estar empoeirada, a gente começa a olhar para o tempo, me deu sono, está na hora de dormir, e a gente vai perdendo as forças de pouquinho a pouquinho. Então foi um ponto muito interessante que o Senhor tocou, e eu me identifiquei muito com isso. Certa vez eu estava conversando com um jovem aqui da nossa igreja, ele estava estudando, fazendo pré-vestibular, e ele queria muito passar no final do ano. E ele fez o pré-vestibular, conseguiu, ele passou. Só que a gente, dentro do carro, ele estava me contando assim, olha, ano passado eu estava perdendo muito tempo na internet, cara, e não estava conseguindo estudar direito. Diz ele que olhava no celular dele, Wanderson, e no celular tem a média de tempo que você mexe em cada rede social. Diz ele que estava perdendo horas naquela rede social e não estava conseguindo concentrar. Então, um dos pontos que ele colocou para mim, que ele conseguiu a vaga no curso dele, foi justamente isso, porque ele estava perdendo muito tempo. Então, ele viu que estava perdendo tempo, abriu mão daquela rede social e começou a investir na vida dele. Então, como você em casa tem investido o seu tempo? Como você tem se portado diante desse celular, diante desse aparelho? Talvez diante do seu computador. Porque como o Wanderson disse aqui, não é se você não pode ou se você pode, mas é a maneira como você está usando. Isso é uma verdade, né? Lamentavelmente, não são poucos aqueles que dizem professar o nome de Cristo, mas não honram a Cristo com as suas redes sociais. Né? Essa questão que você abordou de passar, né, muito tempo em filmes, em redes sociais, tudo é uma questão de prioridade. Né? Se eu sou um servo do Senhor, se eu me preocupo com a minha vida espiritual, né, claro que eu vou dar prioridade às coisas de Deus. Nós não estamos aqui apontando o dedo dizendo que você não pode isso, não pode aquilo, né, como eu disse, demonizar a rede social. Mas nós temos que saber priorizar as coisas. E Jesus foi muito enfático quando ele falou sobre nós priorizarmos o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, como servos do Senhor, nós não podemos jamais nos esquecermos disso. E a nossa prioridade é Deus. É verdade. A gente vê um exemplo do jovem Daniel, né, Wanderson? Mesmo ali na Babilônia, uma terra distante, uma terra diferente, e a cultura deles, cheio de deuses diferentes, a adoração ao deus pagão ali, o deus pagão aqui, e ele soube se portar naquele momento ali, e nunca deixou a prioridade dele de lado. E a gente viu como Deus honrou depois a vida do Daniel. Então muitas pessoas têm têm deixado a prioridade daquilo que realmente é importante durante esse momento. E a gente sabe que Deus, ele honra aqueles que honra ele, né? É verdade, isso é uma coisa muito certa, usando o exemplo de Daniel. E Daniel chegou na Babilônia ainda muito novo, né? Era um jovem, né? E naquele mundo novo, naquele lugar espetacular, porque Babilônia não era um lugar tenebroso, Babilônia era um lugar de se encher os olhos, né? Sim. Uma cultura diferente, com comidas diferentes, mas ele soube se portar, né? Ele estava decidido, mesmo longe da sua terra, longe do templo, longe da lei de Deus, ele decidiu permanecer fiel a Deus. E como você disse, né, usou a palavra honra. Ele, da sua juventude até a sua velhice, foi fiel a Deus. E Deus, durante todo o seu ministério, né, ali na Babilônia, o honrou de forma extraordinária. Verdade. Porque ele colocou no coração, né, servir a Deus, ser fiel a Deus, dar bom testemunho, né, e mesmo diante de todos os desafios que ele enfrentou, ele permaneceu fiel. O seu maior desafio na Babilônia foi permanecer fiel a Deus, da sua juventude
até a sua velhice. E a gente já lança uma pergunta para o pessoal que está nos ouvindo nessa noite. E aí, você está aí do outro lado da terra, você tem honrado a Deus nesse momento de pandemia? Será que você tem se mantido fiel, assim como Daniel se manteve na Babilônia? Nós vemos aqui o que Deus fez com a vida do Daniel após, na verdade, quando ele cresceu e durante toda a vida dele. Então, será que se você honrando Deus nessa pandemia, quando acabar, talvez Deus ele possa te honrar também? É verdade. Verdade, né? Então fica essa pergunta aí para você que está nos assistindo. Wanderson, seguindo essa questão de influências, a gente vai falar sobre um tema muito comentado, principalmente no meio dos jovens. E eu já ouvi muita conversa, Wanderson. Muita conversa assim, entre nós aqui da igreja. E muitas pessoas têm dúvida nessa questão de, Wanderson, o cristão, a pessoa que está na igreja, ela pode ouvir músicas seculares ou não pode? É outro ponto, né, que traz uma certa polêmica, mas como eu disse, a gente não quer polemizar, mas eu quero começar a comentar esse ponto com a seguinte pergunta, para você que está em casa. Toda arte que os não cristãos produzem devem ser desprezadas? Nós lemos livros de não cristãos, nós vemos filmes, nós observamos pinturas, né, dos incrédulos. O próprio apóstolo Paulo, ele citou o poeta grego em sua mensagem ali na cidade de Atenas. O irmão de Jesus, Judas, em sua epístola, ele provavelmente citou o livro apócrifo de Enoque. Então nós entendemos que há vários músicos talentosos, há muita música secular que tem melodia atrativa, que tem conselhos bons, que tem mensagens positivas, mas o que tem que ser levado em consideração é o conteúdo dessa música, né? O conteúdo da letra dessa música. Pode uma música secular ter uma letra verdadeira, amável, que promova honestidade, integridade e pureza? Claro que pode, né? Pode uma canção de amor secular promover santidade no casamento, amor verdadeiro? Claro que pode. Mas nós temos que entender que a música secular, muito da música secular que é produzida não segue esse padrão. A maioria das músicas geralmente promove imoralidade, promiscuidade, né, violência. Nós temos que entender isso. A gente está seguindo uma linha de raciocínio. A gente não está dizendo para você que está em casa, que está com o seu celular, se você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. A gente tem colocado aqui na nossa conversa a maneira como isso tem influenciado na sua vida. Porque, Wanderson, eu particularmente, eu cresci ouvindo músicas do mundo, né? Eu entrei para a igreja, eu tinha 13 anos. E o meu pai sempre foi um camarada que gostou de ouvir de tudo, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, a diversão que eu tinha na minha casa não era computador, não era celular. Era aquela estante cheia de prateleira de CD, e a minha diversão era botar o CD e ficar ouvindo a música. E tinha de tudo, Wanderson, nacional, internacional. Mas, quando eu aceitei a Cristo, eu vi que de certa forma aquilo ali não estava me influenciando de uma maneira positiva. Só que é uma luta que a gente passa, principalmente aqueles que crescem com isso arraigado na sua cultura, como eu cresci. Então, por exemplo, Wanderson, hoje eu consigo ter uma noção quando eu estou bem ou quando eu não estou bem. Sabe como? Uma vez, no ensino médio, eu tinha meus colegas lá, a gente saía bastante, jogava bola, às vezes dormia na casa do amigo meu. E eu percebi que quando eu estava perto deles, eu tinha vontade novamente de ouvir as músicas do mundo. Só que eu reparei outra coisa, Wanderson, que quando eu não estava perto deles, e quando eu estava aqui na igreja, perto dos irmãos, eu não tinha essa vontade. Então hoje, por exemplo, quando eu estou bem, não quero saber de música. Mas
Às vezes, quando me dá vontade de ouvir, então eu já sei que, opa, tem alguma coisa errada. E a questão não é só a melodia, a questão não é só a letra. Principalmente sobre aquilo que está atrás dessa música. Porque eu andei vendo uma pesquisa, Wanderson, e nessa pesquisa falava que a maneira como você vive, a maneira como você pensa, a maneira como você vê o mundo, muitas vezes está ligada ao estilo de música, talvez, que você ouve. Então, por exemplo, hoje a gente vê uma música falando de amor, Wanderson, mas aí a gente vê no videoclipe muitas coisas, por exemplo, que são contra os princípios de Deus. Então a questão, você que está nos assistindo, não é se você pode ou se você não pode. Tem aquela questão daquilo que edifica e daquilo que não edifica. Então, quando os pastores, os líderes, eles recomendam para não assistirmos, não ouvirmos músicas do mundo, é justamente porque essas músicas, elas não nos edificam. Quando você está mal, você vai ouvir uma música, talvez do mundo, e aquela música não vai te fortalecer de uma maneira como, às vezes, um louvor ele te fortalece, um louvor ele te dá força para prosseguir, para caminhar. Mas a gente vê o contrário, Wanderson. Pessoas tristes, o que é que elas fazem? Não estou falando só de pessoas da igreja, não. Pessoas fora da igreja. As pessoas estão mal, as pessoas estão tristes. Às vezes ela bota uma música que coloca elas mais para baixo ainda. Então é uma coisa muito interessante a se observar. É verdade, né? Eu disse aqui, eu falei sobre músicos talentosos, né? Músicas com boas melodias, com conselhos bons. E é verdade, existem muitas pessoas talentosas, né? Existem muitas músicas seculares que trazem no seu conteúdo letras bonitas, que falam de amor. Baseado nisso, alguém pode se questionar, mas eu posso então ouvir esse tipo de música? A minha resposta a essa pergunta é a seguinte: como cristãos piedosos que somos, santos, a melhor música que nós podemos ouvir é aquela que adora e glorifica a Deus. Então, o melhor tipo de música, jovem cristão, irmão, irmã, vocês que estão nos assistindo aí agora, o melhor tipo de música que podemos ouvir, repetindo aqui, é aquela que adora e glorifica a Deus. E é verdade. Nem estando relacionado diretamente às pessoas da igreja, mas até mesmo aquelas que não são da igreja. Porque muitas delas, às vezes, não sabem por que não conseguem mudar de vida. Às vezes, não sabem por que a vida delas não anda, ficam agarradas. E está interligada justamente aquilo que nós estamos abordando, as influências que tem seguido a sua vida, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem investido o seu tempo. Você tem investido o seu tempo em coisas que vão agregar na sua vida. Você tem investido tempo em coisas que vão te fortalecer, coisas que vão fazer você olhar para cima, andar de cabeça alta, seguir firme e forte, ou você vai continuar, por exemplo, seguindo influências como nós estamos citando aqui, filmes que não edificam, séries que vão fazer você não ter uma boa noite de sono, ou você vai ficar perdendo muito tempo nas redes sociais atrás de notícias que só fazem você ficar preocupado, notícias que não te dão alegria, ou você vai ouvir canções que não te deixam alegre, canções que pelo contrário só te colocam para baixo. Então, nós nessa noite queremos justamente te dar esse conselho, trazer essa palavra vindo de Deus para você. A gente não está dizendo aqui, você pode isso, você não pode aquilo, mas a gente está colocando para você aquilo que realmente de fato pode mudar a sua vida. E as influências verdadeiras que devemos seguir, né, Wander? Isso é verdade, né? Você disse algo muito interessante. Nós não estamos aqui dizendo o que você pode ou não fazer, porque é muito fácil para nós apontarmos o dedo para o jovem cristão, para o irmão e a irmã, e dizer que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nada pior pode atrapalhar, né, a motivação de alguém no processo da santificação, nessa batalha da santificação, do que uma voz legalista. É verdade. Apontando, dizendo que você não pode fazer isso. Então o legalismo, ele não gera santificação. Pelo contrário, o legalismo, ele
leva as pessoas, né, a colocar uma máscara de santidade. Nós não queremos isso. Nós queremos uma geração verdadeira. Nós queremos uma geração sincera diante de Deus. Nós queremos uma geração, como você falou, que faça a diferença e não seja influenciada. A gente sempre bate nessa tecla, né, que não seja influenciada, mas que influencie. Você escuta relatos de jovens dizendo assim: poxa, a música secular, né, uma música lenta, uma música romântica, ela me inspira, ela me encanta. Ora, nós, né, a liderança da igreja, ela precisa levar esse jovem a se encantar por Cristo. Se encantar por Cristo, contemplar a glória e a beleza de Cristo. O jovem cristão está ouvindo uma música que possui uma letra cheia de pecado, isso tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Precisamos levar esse jovem a se encantar por Cristo. Precisamos mostrar para esse jovem a doçura de Cristo, para que ele entenda que o pecado é amargo. Verdade. E hoje, Wanderson, hoje no meio cristão, você tem músicas de todos os ritmos. Então antigamente tinha aquela desculpa: mas na igreja se eu for para a igreja eu não vou conseguir acompanhar aquele ritmo que eu gosto. Irmãos, hoje você tem todos os ritmos que você quiser. Nós temos aqui na igreja um grupo de pagode. Lembrando que, né, os ritmos não atrapalham em nada a música, o louvor e a adoração, né? Não atrapalham em nada. Não, só complementam, na verdade, né, Wanderson? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente chega a uma determinada pergunta que foi nos enviada, justamente para o senhor responder. E a pergunta é o seguinte: sinto-me fraco por estar longe da comunhão com os irmãos. Tem alguma estratégia para me fortalecer? A gente falou aqui coisas que não fortalecem, né? Então, quais são as estratégias que você, como evangelista, homem de Deus, um conselho da parte do Senhor para essas pessoas que estão nos assistindo? Onde de fato a comunhão com os irmãos nos faz muita falta, né? Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos em nosso lar orar a Deus, buscar a Deus em oração. Eu sempre falo que Deus, ele tem muitas formas de falar conosco, através da sua palavra, usando alguém em profecia, por sonhos, por visão, por revelação. Mas nós só temos uma forma de falar com Deus, que é orando, né? E orar é conversar com Deus, é dialogar com Deus. No momento que você se sentir fraco, né, converse com Deus, peça a Ele renovo, peça a Ele força para continuar. Outro ponto importante: leia a palavra de Deus, ela que nos direciona. A palavra, nesses momentos de dificuldade que estamos atravessando, ela é um lenitivo para as dores da nossa alma. Então, oração e palavra são dois fortificantes para aqueles que estão fracos na fé, para aqueles que estão desanimados. Leia a palavra, busque a Deus em oração e tenha certeza, e você será renovado. Wanderson, uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante, encaixa muito com aquilo que você está dizendo. Uma vez eu ouvi um certo pregador dizer assim: olha, a minha esposa, ela queria se formar em Direito, só que quando começou o curso dela, Wanderson, ela começou a ficar desmotivada por causa da rotina. Aquilo que muda, aí ele falou a frase que eu guardo: aquilo que sempre vai mudar a sua vida, aquilo que vai agregar na sua vida, geralmente é repetitivo, geralmente é chato. Então é algo que você tem que estar fazendo todos os dias e todas as horas assim possíveis. Então, por exemplo, a esposa dele queria se formar. Então, para que ela se formasse, ela tinha que dedicar tempo. E aquele tempo, às vezes, ela não estava com aquele ânimo: hoje eu tenho que estudar. Mas aquilo vai mudar a vida dela lá na frente. Então era chato e às vezes era repetitivo, porque ela teria que estudar. Então, muitas vezes a oração, muitas vezes a palavra de Deus, a gente não vai encontrar aquele ânimo para poder estar parando o nosso tempo, para poder estar orando, para poder estar lendo a palavra. Mas você quer saber realmente o que vai mudar a sua vida? São essas lições que o Wanderson acabou de trazer para você. O que vai mudar a sua vida não é rede social.
que vai mudar a sua vida não é filme, não é série. É chato, é repetitivo, mas de fato é o que muda a nossa vida, Wanderson. Essa questão é interessante porque tudo depende daquilo que nós damos importância, né? Se chega alguém uma visita na sua casa e você está ali, por exemplo, jogando videogame, e essa visita tem importância para você, o que você vai fazer? Deixa o videogame. Vai deixar o videogame de lado para dar atenção a essa pessoa, porque ela tem importância para você. Então tudo é uma questão de importância. Se Deus é importante para você, se a palavra é importante para você, se a oração é importante para você, você vai priorizá-las. Verdade. Vai deixar aquilo que você está fazendo para dar um tempo maior a isso. Verdade. Foi o que Maria fez, né, quando Jesus chegou na casa das duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava inquieta, estava ansiosa, se preocupava com muitas coisas. Maria, porém, o próprio Jesus disse, escolhe a melhor parte. Jesus depois não reprova a atitude de Marta. Jesus mostra para Marta, né, que tudo é uma questão de prioridade e importância. Para Maria, naquele momento, o mais importante era estar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Mestre. Então, tudo é uma questão de importância. E só complementando a minha fala, é que eu, por exemplo, quando eu comecei a minha caminhada, Wanderson, eu não gostava de orar. Eu não tinha esse hábito de ficar, por exemplo, 1 hora de joelhos no chão. Eu não tinha esse hábito. E questão da ler a Bíblia também, a gente lê, mas no início as coisas não são fáceis. E parte do princípio, daquilo que você toma como princípio na sua vida, aquilo que você toma como importância na sua vida. Eu lembro que eu separava um tempo na minha casa e eu parava para orar, Wanderson, e eu achava que eu tinha orado 2 horas. Quando eu levanto, 5 minutos. Falei, rapaz, só 5 minutos. Mas é aquilo, Wanderson, é repetitivo. Se realmente aquilo importa para a sua vida, se realmente Deus é uma prioridade, se realmente você quer mudar a sua vida, no momento vai ser chato, e no começo vai ser chato e no começo vai ser repetitivo. Mas daqui a pouco você vai fazer aquilo com prazer, Wanderson. Com prazer que você vai chegar de noite para dormir, você vai estar assim, eu esqueci de alguma coisa. Do trabalho eu fiz, amigos eu conversei. Eu não acredito que eu esqueci de orar. Eu não acredito que eu esqueci de ler a Bíblia. E realmente isso que muda a nossa vida, Wanderson. Exatamente, né? Nessa disciplina, isso vai se tornar um hábito. A oração, isso. A palavra vai se tornar... No início é disciplina, mas daqui a pouco vai... Torna-se um hábito. É igual tomar água. Exatamente. Então, Wanderson, a gente falou sobre as influências. E você que está em casa, a gente tocou nesses assuntos porque, de uma forma ou outra, a gente sabe que estamos passando por um momento difícil. E não sabemos quando vamos poder ter as nossas vidas em suas normalidades. Não sabemos quando vamos poder novamente sair para as ruas, abraçar nossos amigos, estar aqui na igreja novamente, todos juntos reunidos para louvar e adorar o nome do Senhor. Mas nós queremos trazer conselhos para você que neste momento possa aproveitar o tempo, né, Wanderson? Possa deixar aquelas influências negativas de lado, possa de fato aproveitar o seu tempo naquilo que vai fortalecer a sua vida. Então talvez você anda desanimado, cabisbaixo, talvez você não tem perspectiva de vida mediante essa situação que está acontecendo, mas muito disso parte daquilo que você está sendo influenciado. Então nós vamos entrar em um momento crucial da nossa conversa e nós já vamos concluir, irmão. E é o momento mais importante, onde Deus ele tem uma mensagem para você. Ô Wanderson, essa pandemia fez com que muitas pessoas ficassem com medo. Não só o medo de serem contaminadas, mas medo porque muitas pessoas perderam seus empregos. E quando eu digo isso, não são somente as pessoas da igreja, mas eu falo de todo mundo. Então muitas pessoas perderam o emprego,
Muitas pessoas estão com medo de como esta situação vai se agravar, se vai acabar. Muitas pessoas viram seus sonhos, seus planos de 2020, Wanderson, tudo por água abaixo. Mediante a essa pandemia, elas não têm mais essa certeza daquilo que elas querem. Então, Wanderson, você como servo de Deus, pai de família, qual uma mensagem que você traria, vindo da parte do Senhor, para essas pessoas que neste momento não verem, elas não conseguem enxergar a perspectiva de vida, estão sendo dominadas pelo medo, estão sendo dominadas pela ansiedade. Então, você como homem de Deus, que conselho da parte do Senhor você tem para nos dar nessa noite? Bom, há uma palavra, um texto que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 7, onde Paulo nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse período que nós estamos atravessando, está trazendo para os corações muita inquietação, muita ansiedade. Mas como eu disse, a palavra de Deus, ela está à nossa disposição. A palavra de Deus, ela é um lenitivo, É aquilo que ameniza as dores da nossa alma. Então, quando Paulo fala sobre a paz de Deus, ele não fala de uma paz que vem dessa terra, de forma nenhuma. Essa paz de Deus é algo poderoso para acalmar o coração inquieto, para acalmar o coração ansioso. É uma paz que a psicologia não pode explicar, é uma paz que não pode ser discutida filosoficamente, é algo que sobrepuja tudo e todo entendimento. Essa paz ela não tem explicação porque é uma experiência divina. Então só aqueles que tiveram realmente o encontro com Cristo, só aqueles que passaram por o processo da regeneração, podem provar essa paz. É algo poderoso para os nossos corações. A crise quer roubar a nossa paz, a ansiedade quer tomar conta do nosso coração, mas quando nós colocamos tudo diante de Deus, nós temos condições de dizer como diz o profeta Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 3, diz o profeta: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz ela vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E o coração aqui fala de mente e emoção. Então essa paz ela produzirá segurança em nós. Ela nos guardará dos perigos externos, mas também dos perigos internos, que é a ansiedade, que é a inquietação, que é a preocupação que estamos vivenciando nesses momentos tão difíceis. E você tocou num ponto crucial para a nossa conclusão nessa noite, Wanderson. Que muitos cristãos, nesse momento de pandemia, eles perderam essa paz. Muitos não conseguem mais dormir de noite tranquilos, pensando como vai ser a minha vida, o que eu vou fazer depois dessa pandemia, e será que essa pandemia vai acabar? Principalmente, Wanderson, existem muitas pessoas que não estão na igreja e que passam por isso todos os dias. Elas dormem, na verdade elas vão dormir, colocam as suas cabeças em seus travesseiros e não conseguem ter uma boa noite de sono, porque elas não têm essa paz que somente Deus ele pode colocar em nossos corações. Uma vez eu vi uma cena, Wanderson, de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam num campo de batalha ali na França e eles encontraram uma igreja. Os soldados entraram nessa igreja para poder passar a noite, para poder dormir. Só que muitos deles, Wanderson, sentavam nas paredes, pegavam seus cigarros, que é um sinal de ansiedade. Pegavam seus cigarros e ficavam ali conversando, e não conseguiam dormir. Mediante a questão da guerra, mediante a vivência da guerra, a questão da morte, a questão de tudo aquilo que eles estavam passando. Só que de repente,
eles olham para um lado e tem um dos soldados que dormiu como uma pedra. E um deles faz um comentário assim, Wanderson: eu não sei como é que esse soldado, mesmo nessa guerra, mesmo diante de tudo aquilo que está acontecendo, ele consegue dormir. É só ele botar a cabeça que ele dorme. Mas esse soldado que dormia tranquilo, Wanderson, ele tinha a confiança dele no Senhor. Ele tinha a fé dele em Deus. Para você ver, fazemos uma ilustração àquilo que você está falando. Mesmo mediante as guerras mais terríveis, mesmo mediante a situação que estamos passando, quando entregamos a Deus as nossas vidas e damos a Ele a liberdade para fazer a vontade dEle, Ele coloca essa paz em nossos corações. É verdade. Quando Paulo ele pregou uma mensagem em Atenas, Atos capítulo 17, ele disse que Deus, ele não está longe de cada um de nós. Deus é acessível a todos. Essa paz de Deus, ela que Ele dá a nós, através da sua graça, um favor que nós não merecemos, ela quer nos cercar, trazer tranquilidade aos nossos corações, trazer prosperidade para as nossas vidas. É uma paz completa. Mas como eu disse, só tem como desfrutar da paz de Deus se primeiro eu tiver paz com Deus. E essa paz com Deus vem através da comunhão, de uma vida de intimidade com Ele. Então primeiro eu busco a paz com Ele, para depois desfrutar da paz que vem dEle. E o desejo do nosso coração nesta noite é que você seja alcançado por essa palavra, e permita que Deus derrame essa paz em seu coração, que traga tranquilidade, que traga bem-estar e paz completa para a sua vida e para a sua família. Verdade. Então você que está nos assistindo nessa noite, seja você cristão, seja você não cristão, você ouviu o recado de Deus nessa noite. Você que anda desinquieto, você que não consegue dormir à noite, você que não tem perspectiva de futuro, você que está ansioso, saiba de uma coisa: Deus, Ele quer te dar paz. Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele quer cuidar da sua família. Não deposita a sua confiança nas pessoas. Não deposita a sua confiança nos nossos políticos, nos nossos governantes. Deposita a sua confiança naquele que de fato pode mudar a sua vida. Então, Wanderson, você tem mais algum conselho para a gente fechar a nossa conversa nessa noite? Bom, nós começamos o nosso bate-papo abordando, dentro do tema, 3 pontos importantes, A influência dos filmes e séries, cristão e música secular, redes sociais, e a conclusão da nossa conversa é no mesmo texto de Filipenses capítulo 4, mas agora o versículo 8. Eu começo pela última parte do versículo, quando Paulo diz assim: nisso pensai. Ele fala que, nesse texto, que a nossa mente ela precisa estar cheia de boas virtudes. Virtudes que vêm de Deus, Aquilo que é verdadeiro, amável, justo, de boa fama. Então, se eu entender isso, eu vou compreender que a grande lição é esvaziar a minha mente de pensamentos fúteis e enchê-la de pensamentos que se harmonizam com o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Então, você que está nos acompanhando nessa noite, que essa palavra, que tudo aquilo que foi abordado nessa noite possa fixar no seu coração, que você possa guardar e que você possa colocar em prática. O Emerson estará louvando o nome do Senhor e não vá embora. Louve conosco. Após o louvor nós estaremos encerrando, bem? Deus, tivemos uma aula agora, Que coisa boa, coisa maravilhosa. Antes de cantar o louvor, eu quero dizer que há 5 anos atrás
Eu fazia música para este mundo. Para este mundo. Só que hoje eu faço música para Deus. Porque hoje Deus é a minha inspiração. Eu me inspiro nele para poder fazer louvores, para poder fazer os hinos. E Deus sempre me inspira. E Deus sempre fala comigo também nos louvores. Amém? Vamos louvar. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Glória a Deus, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, a sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, a sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, a sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, a sua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, Senhor. Pra sempre, Senhor. Pra sempre, ó Rei dos Reis. Pra sempre, ó Deus. Pra sempre, Senhor. E teu é o reino.
poder, a sua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, a sua é a glória para sempre. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz nessa noite pelos momentos que passamos aqui. Ouvimos aqui uma conversa que realmente edifica as nossas vidas. Eu quero agradecer você que esteve conosco todos esses momentos que passamos aqui. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu apoio. Após o encerramento dessa live, ela estará disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá nos comentários. Tem o link de todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e principalmente o YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Quero agradecer a todos os envolvidos, os nossos instrumentistas, agradecer o Emerson, mais uma vez o nosso irmão Júlio, que está aqui na guarda, o nosso diácono André. Agradecer a participação especial do nosso evangelista Wanderson. E que nessa noite você possa guardar tudo aquilo que foi dito nessa noite. Seja por meio das letras dos louvores, seja por meio das palavras que foram ditas aqui. Então, muito obrigado pela sua participação. Que Deus ele possa te dar uma noite abençoada. Que você e sua família possam ter paz. E que vocês possam depositar a confiança em Deus. Amém? Então, gostaria de convidar mais uma vez a fechar os seus olhos e a fazermos uma oração nessa noite. Deus, queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu nessa noite, Pai. Pela oportunidade de te louvar, oportunidade de te adorar, oportunidade de ouvir, Deus, conselhos vindo da parte do Senhor para as nossas vidas. Deus, que o teu Espírito Santo, Pai amado, e que a tua palavra possa ter alcançada, que possam alcançar, Deus, as vidas que assistiram, as vidas que ainda assistirão, Senhor Deus, esses momentos que passamos aqui. Pai, que o teu Espírito Santo possa tocar nesses corações, que essas vidas que estão inseguras, sem paz, que elas possam depositar as suas vidas e as suas confianças em Ti, Deus, que é o único em meio a este momento que nos dá segurança, que nos dá tranquilidade e que nos dá forças para seguirmos firmes. Deus, queremos te agradecer por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Lembrando que amanhã, às 7 horas, estará nesse mesmo canal da nossa igreja, estará acontecendo o nosso culto. Isso, 7h30, no nosso culto da família. Então, temos um encontro marcado amanhã, às 7h30. Amém? Muito obrigado pela sua participação e que Deus abençoe vocês. Amém.